Muito mais coisas ocorreram neste período, há 166 anos atrás, quando houve pela última vez essa grande conjunção. E acredite, envolvia guerras com a Rússia e a Crimeia. Mais uma vez. Há 166 anos atrás, o que ocorreu nesses campos de excepcional? O marco inicial da doutrina espírita, que naquela época principalmente foi uma quebra de paradigma total. Urano estava igualmente no signo de Touro. E nesta altura, a Rússia perdia o conflito. Os astros são precisos, a história se repete. Tivemos a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Vejam a magnitude das mudanças que ocorreram da última vez que houve essa conjunção. O que será que vem agora, né, Paulo? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui hoje com Áureo do canal Estrada Sem Fim, um canal de altos conhecimentos da espiritualidade, universo, vida e das coisas íntimas nossas. E a gente estava marcado para conversar hoje e nós encontramos um assunto atualíssimo, que é sobre as grandes conjunções agora do mês de abril, que tende a ser um dos meses mais importantes do ano, mas também dos últimos 166 anos, segundo a astrologia. Porque em abril nós vamos ter uma grande conjunção astrológica envolvendo Júpiter e Netuno no signo de Peixes, né? Uma conjunção que favorece muito a inovação espiritual. Para ter uma ideia, da última vez que isso aconteceu, né, esse evento raro, há 166 anos atrás, surgia o Espiritismo. Então, te falo em inovação espiritual. E temos a oportunidade de algo assim ocorrer novamente. É algo muito bom, é algo maravilhoso, que temos que conversar sobre isso, e nós vamos conversar sobre isso. E muito mais coisas ocorreram neste período, há 166 anos atrás, quando houve pela última vez essa grande conjunção. E acredite, envolvia guerras com a Rússia e a Crimeia, mais uma vez. E elas acabaram resolvidas num acordo, que nós também vamos comentar aqui hoje. Esperamos que aconteça novamente um acordo 166 anos depois. Mas, além de tudo isso, nós vamos ver que nós estamos prestes, então, a grandes avanços na área da espiritualidade, neste mês. Nós teremos também uma abertura um pouco maior do véu, digamos assim, fazendo com que as nossas percepções e sensibilidades aumentem, se ampliem, e com isso a gente possa nos sentir até mesmo mais assim, com muita sensibilidade, muito sensível, muito emotivo. Muitas pessoas podem sentir algumas dores, podem se sentir até às vezes mal, devido à tamanha empatia ou à sensibilidade da energia muitas vezes pesada do meio. E muitas pessoas podem se sentir difíceis de se manter aterrados e com falta de concentração. É o que a astrologia nos reserva para o mês de abril? Não, falta muita coisa aí, porque a gente vai comentar, mas também o mês termina com um grande total eclipse solar em Touro, dia 30 de abril, que inclusive será transmitido ao vivo aqui no canal, com câmeras exclusivas lá dos Estados Unidos. Então, estará muito interessante, sem dúvida, o nosso assunto de hoje, não é mesmo, Áureo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pava, muito bom estar aqui com você. E realmente, essa conjunção astrológica que chega em abril nos enche o coração de esperança, de que um novo ciclo possa se iniciar, essa conjunção que traz uma possibilidade maior de inovações no campo artístico e também no campo espiritual. E nós, enquanto humanidade, cada vez mais estamos precisando de maior nutrição espiritual para ampliarmos o nosso entendimento e interpretarmos os fenômenos que nos cercam de uma maneira mais apropriada. E ao longo da história da humanidade, né, Pava, mesmo fora desses períodos onde há esses ápices, até favorecidos pelas condições dos astros, que essa ciência milenar, essa sabedoria, essa escola milenar de sabedoria que a astrologia nos traz, mesmo fora desses períodos de ápice, ao longo de toda a nossa história da humanidade, sempre houve enviados do plano superior, enviadas que catalisaram, aceleraram a nossa expansão de consciência. Isso mesmo antes de Jesus. Por exemplo,
um grande iniciado que trouxe uma expansão de consciência muito grande para a humanidade, alguns séculos antes de Jesus, foi o próprio Buda. O próprio Jesus. Jesus trouxe... Talvez Jesus tenha sido a personalidade que mais quebrou paradigmas, que mais trouxe outras formas de se compreender. Ele, literalmente, né, Pava, dividiu o tempo entre antes e depois. Né? E o Espírito Ramatiz, se eu não me engano, no livro Sublime Peregrino, onde ele conta sobre a vida de Jesus, ele cita também que havia uma conjunção astrológica perfeita quando Jesus nasceu, favorecendo ainda mais essa missão deste grande enviado, o nosso Cristo planetário. E Ramatiz dá uma explicação muito boa também sobre o que é a verdadeira astrologia, as tendências que os astros nos trazem. É uma interpretação muito interessante que depois a gente pode abordar em outra oportunidade. Mas as inovações que Jesus trouxe, por exemplo, dizendo que Deus é amor e misericórdia, numa época em que todos temiam a figura de Deus, era um Deus que ainda inspirava temor. Uma outra grande inovação que Jesus trouxe, quando ele nos ensinou que acessaríamos o chamado reino de Deus não por atos exteriores. E naquela época, né, Pava, tinha os chamados fariseus, que achavam que, pela forma como se vestiam, por saberem as orações de cor, por fazerem parte de uma casta privilegiada, que o lugar deles no reino dos céus já estava garantido. E Jesus, de forma muito firme e assertiva, era até duro com eles, para despertá-los mesmo, tirar aqueles homens dessa ilusão. Há uma passagem que Jesus até diz para eles que eles eram verdadeiros sepulcros caiados, muito brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Né? Ele só trouxe inovações, né? Talvez a maior delas, que a gente não entendeu até hoje, Pava, quando ele disse que deveríamos procurar amar os nossos inimigos. Acho que essa, até hoje, a gente não compreendeu direito. É claro que Jesus sabia que a gente não vai sentir por um amigo a mesma coisa que sentimos por um inimigo, enfim, mas que estejamos sempre aptos, abertos a uma reconciliação, procuremos não desejar o mal. Esse é o direcionamento para que a gente, enfim, aprenda a amar os inimigos. O caminho do perdão, que é uma ressignificação do que aconteceu diante de uma perspectiva maior, mais ampliada. E a história está cheia de exemplos de outros homens e mulheres que trouxeram grandes inovações, o que nos deixa ainda mais cheios de esperança para um período em que os próprios astros estão favorecendo isso. Né? Exatamente, Auro. E por isso que no vídeo de hoje, o Auro e eu estamos aqui conversando sobre grandes personalidades que trouxeram grandes mudanças e inovações, principalmente na área do autoconhecimento, da espiritualidade, para o planeta inteiro, né? Porque este assunto deste grande alinhamento nos traz este chamado a refletir. É claro que a gente vai, essa semana ainda, o Maurício Bacar vai vir aqui, o astrólogo, para dar o parecer dele sobre este grande alinhamento, a visão dele sobre este grande alinhamento, esses avanços, estes véus, todos do mês de abril, desse mês tão importante astrologicamente, e também sobre o eclipse. Então, essa semana vamos ter aqui um vídeo com o Maurício Bacar, o astrólogo, falando diretamente sobre a conjunção. O Auro e eu queremos trazer hoje para vocês esta ideia de todos esses personagens fundamentais da história que fizeram transformações grandes, que trouxeram grandes inovações na área da espiritualidade. E porque esperamos que algo assim aconteça, alguma grande tomada, porque tudo da espiritualidade hoje em dia não tem nenhuma novidade, né? Quando Jesus passou aqui e trouxe o que realmente era novidade, como tu nos disse, o que realmente era novo, desde então nada novo foi falado na Terra, né? 2000 anos atrás, só que a gente, claro, não entendeu exatamente tudo aquilo que ele nos disse. Então, quem sabe essa inovação da espiritualidade seja um maior entendimento, seja algum acontecimento que façam as pessoas refletirem para o lado da espiritualidade, fazendo com que este campo cresça, né, dentro da nossa sociedade. Isso sim seria realmente maravilhoso. Então, quem sabe nós tenhamos algum acontecimento assim neste mês. Eu estou torcendo para que sim, para que algo desperte esta, não só curiosidade, mas esta vontade das pessoas de buscarem se conhecer o oceano interno, bem como esse teu quadro que diz ali, né, que o mar de dentro também é imenso, e que busquem conhecer este mar.
Então, Auro e eu vamos continuar falando sobre essas personalidades que fizeram grandes transformações e avanços na nossa sociedade. Sim, Pava. E é interessante notar também que, geralmente, essas pessoas que trazem grandes inovações, elas não são muito bem recebidas. Nem um pouquinho. Né? Aconteceu com Jesus, alguns séculos antes aconteceu também com Sócrates, né? Que naquela época, 4 séculos antes de Jesus, já trazia informações dizendo que o homem é uma alma encarnada, que o mal advém da ignorância. E Sócrates foi condenado à morte. Né? Ele foi acusado de corromper a juventude ateniense, de não cumprir as tradições dos deuses gregos. Mas sabe que a verdade, sempre que ela vem, num primeiro momento, ela se acredita que seja mentira, ou que não seja verdade, ou que seja um engano, né? Porque está envolvido nas trevas, na ignorância, a verdade vai ser algo diferente e oposto, então vai parecer estar errado. Né? E as pessoas vão lutar para defender o erro frente à verdade. E geralmente, quanto maior é o grau de inovação, mais essas pessoas têm a tendência de serem taxadas como loucas, como pessoas totalmente fora da realidade. Aconteceu, por exemplo, com um frade dominicano italiano chamado Giordano Bruno, que foi condenado à morte na fogueira da Inquisição em 1600, trouxe ideias muito avançadas sobre astronomia. Naquela época, muitas pessoas acreditavam que a Terra era plana, que as estrelas eram fixadas no firmamento, na chamada abóbada celeste. E o Giordano Bruno escreveu livros dizendo sobre um universo infinito, cheio de vida, cogitou até sobre a existência de vida em outros planetas. Claro que isso não deu muito certo, foi perseguido pela Igreja Católica, foi preso, ficou 7 anos preso, Pablo. Ai, que coisa. Tu sabe que a tia Silvana também, né? A tia Silvana, ela foi queimada na Inquisição. Mas não foi porque ela trouxe grandes descobertas ou novidades, talvez, né? Não a esse nível, é claro, mas porque ela fazia magias, né? Utilizava os elementos da natureza, e isso era algo completamente, né, negado pela igreja vigente da época. E, claro, ela foi condenada, né, também porque estava saindo fora da casinha, do estabelecido, né, e não se deixava isso acontecer nunca naquela época. Felizmente, hoje em dia, as pessoas podem falar abertamente sobre esses assuntos, como nós estamos aqui. Se fosse naquela época, eu já tinha sido queimada 10 anos atrás. É verdade, acho que eu também, Pablo. E quantas mulheres foram queimadas? Um outro exemplo, a própria Joana d'Arc. Veja como os missionárias, nem sempre eles vêm estritamente no campo religioso. Né? Joana d'Arc é uma camponesa, nasceu no interior da França, e ela via o que ela chamava de irmãos do paraíso. Ela tinha uma mediunidade de vidência muito ostensiva, de clareaudiência. Foi condenada. Foi condenada. Mas antes de ser condenada, ela mudou a história de uma guerra que já durava 80 anos. A chamada Guerra dos 100 Anos. Né? Se Joana d'Arc não tivesse encarnado ali naquele momento e mudado a história da guerra, talvez hoje a França nem existisse como nós a entendemos. E já existia um planejamento para o povo francês. Veja como a França foi importante séculos depois no Renascimento, no Iluminismo, nos ideais da Revolução Francesa. Então, se uma camponesa conseguiu mudar a história de uma guerra no século XV, né, Pava? Imagina o que farão agora tantos que encarnarão com missões em vários campos da humanidade. É verdade, a gente vê já o quanto o mundo avançou, né? O quanto a nossa sociedade avançou. Às vezes parece que não, a gente olha e parece que não tivemos avanço na nossa sociedade. Mas tivemos, sim, grandes avanços em todas as áreas, em múltiplas áreas. E o que dá cada vez mais abertura a justamente a compreensão, né, das leis universais, dos fundamentos universais verdadeiros e tirando cada vez mais os dogmas, tirando cada vez mais as ideias egoístas e preconceituosas das massas. E antes de continuarmos no nosso assunto sobre essas personalidades, vamos ver mais acontecimentos que houveram nessa mesma conjunção. Olha que incrível o que aconteceu a última vez que teve essa conjunção aqui no planeta Terra, há 166 anos atrás. Ao relembrarmos a última vez que Júpiter e Netuno estiveram em conjunção sob a constelação de Peixes,
vamos perceber que esta mesma conjunção aconteceu em 1856, no mês de março, o que, durante sua vigência, terminou a Guerra da Crimeia, no dia 30 de março, respectivamente, com a assinatura do Tratado de Paris. Por essa altura, Urano estava igualmente no signo de Touro, como atualmente. E nesta altura, a Rússia perdia o conflito com uma aliança da França com o Reino Unido, o Império Otomano e o Reino da Sardenha. Então, os astros são precisos e, infelizmente, a história se repete dos piores modos aqui, como que parecesse que a gente não compreendeu ainda, a vivermos em paz. Então, passados 166 anos, eis que a história nos confronta com um conflito que põe em risco a relação entre a Aliança do Atlântico e a Rússia. A conjunção Júpiter-Netuno em Peixes também se repete e estará exata agora, no dia 12 de abril de 2022, mas começará a ser sentida desde o dia 30 de março de 2022. Coincidência? Eu não acredito em coincidências. Também não, Pava. Realmente impressionante esse dado histórico que você trouxe. É verdade. Como casa com o que está acontecendo atualmente. Muitas pessoas estão perdendo a esperança ao ver guerras eclodirem, tantas injustiças acontecendo. Poxa, será que a transição planetária deu errado? Não, na verdade, é natural que ainda existam. Num período de transição, é natural que existam elementos tanto da fase que atingiremos, como elementos referentes aos paradigmas anteriores. Agora, não devemos nos escandalizar e olhar tudo isso com naturalidade, porque isso é um reflexo do que ainda existe em nós, do egoísmo, da brutalidade e da violência que ainda existem em nós, nas nossas micro-relações e nas relações entre países também. Sobre a constatação de que a humanidade realmente está progredindo, foi feito um trabalho científico sobre isso. Um neuropsicólogo da Universidade de Harvard, chamado Steven Pinker, ele levantou uma série de indicadores de diversas áreas do conhecimento, da atividade humana. Ele escreveu um livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, que é uma frase do Abraham Lincoln. Então ele escreveu esse livro, Pava, provando através de indicadores que a humanidade nunca esteve num momento tão bom. Esse livro foi publicado ainda na era pré-pandemia, mas mesmo com todo esse impacto que a pandemia trouxe, acho que o raciocínio ainda é válido. O professor Steven Pinker prova, por exemplo, que a chance de você sofrer uma agressão hoje é muito menor do que no século XII, por exemplo. Costumes bárbaros estão ficando para trás, como a escravidão, tantos preconceitos que a gente está superando. Então, se a gente enxergar de uma forma mais ampla e apoiados em dados das ciências humanas, chegaremos à conclusão que sim, a humanidade está avançando e não podemos perder a esperança. Sem dúvida, Áureo. E isso me lembra também o que os mentores falam sobre o tempo que eles viveram aqui na Terra. Se não me engano, o mentor, o Equinas, viveu aqui na Terra há 600 anos atrás. E ele falou que a expectativa de vida naquela época era de 40 anos. Olha só. 40 anos. E a pessoa chegava nessa idade com uma aparência muito debilitada, praticamente sem dentes, que as pessoas morriam por qualquer tipo de infecção numa unha, entende? As situações eram calamitosas, não existia luz elétrica, não existiam encanamentos, redes de esgoto, faziam num buraco próximo da casa ou até mesmo dentro da casa, conviviam com estes dejetos, ninguém tinha hábitos higiênicos, banho era quando entrava num rio, comida era aquela que tu pegava e a que tinha à mão, é a que tu saía para caçar, é a que encontrava numa feira próxima de alguém que caçou, E não existia nenhuma espécie de tecnologia, é óbvio, Se alimentavam dos animais ao redor. Então, imagina a condição que nós tínhamos há 600 anos atrás.
Nossa, ok, 600 anos atrás é muito tempo. Mas se a gente for olhar 250 anos atrás, não era diferente. Se a gente for olhar 190 anos atrás, 200 anos atrás, não existia luz elétrica ainda, era da mesma forma. Questão de 200 anos foi tudo revolucionado, né? E cada vez mais rápido e mais exponencial. Há 70 anos atrás, nós não tínhamos televisões, por exemplo, né? Não tínhamos leis que trouxessem respeito, né? Ainda era bonito fazer mal para as pessoas e ver, né? Enfim, a nossa sociedade ela evoluiu muito e muito rápido. Imagina os próximos 100, imagina os próximos 150 anos, né? A gente vai olhar para trás e não vai acreditar em como a gente vive hoje, de tão ruim que eram as condições, principalmente no âmbito de pensar assim, não vivíamos num mundo fraterno, né? Existia um tipo X de política, um tipo Y de política, e as pessoas se degladiavam entre elas. Né? A gente vai rir muito desse período que a gente vive hoje, com certeza. E daqui a 166 anos, nessa próxima conjunção, eu tenho certeza absoluta que não haveremos mais guerras nenhuma na Terra. E justamente 166 anos é a data aproximada que os mentores dão para o início pleno da regeneração, né? 150 a 200 anos que a regeneração estará plenamente estabelecida, será um planeta regenerador, né? Então, muitas coisas vão mudar nesse período e é esse novo ciclo que nós adentramos, que nós estamos entrando. Então, abril é um mês excepcional e, pessoal, não esqueçam de ativar o sininho aqui do canal, porque nós vamos fazer a transmissão ao vivo do eclipse com câmeras exclusivas e uma repórter exclusiva lá nos Estados Unidos para trazer as imagens do eclipse para vocês. Então será muito legal, estaremos aqui, eu, Chris Kitts, espero que o Maurício Bacari, o astrólogo, também esteja ao vivo comentando conosco. Vamos fazer uma meditação nesse eclipse, contamos com a tua presença, o Áureo também estará conosco, eu espero. Sim. E será muito legal. Áureo, tu trouxe mais alguma personalidade importante que nos marcou a história? Eu acho que vale ressaltar, Pava, que há 166 anos atrás, quando esta conjunção entre Netuno e Júpiter também estava em Peixes, e ela favorecendo os campos da espiritualidade e da ciência, há 166 anos atrás, o que ocorreu nesses campos de excepcional? Tivemos a publicação em 1857 de O Livro dos Espíritos, que deu o marco inicial da doutrina espírita, que naquela época, principalmente, foi uma quebra de paradigma total, um avanço muito grande para a humanidade. E no campo científico, em 1859, tivemos a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que também trouxe uma inovação muito grande no campo científico. Não foi bem aceito por muitos no início, mas libertou a humanidade daquela visão dogmática que a religião nos traz sobre a nossa origem. Darwin conseguiu provar, trouxe toda uma argumentação mostrando que as espécies vão evoluindo no mundo natural, naturalmente, e a própria visão espírita, espiritualista, não contradiz em nenhum momento, elas podem coexistir pacificamente, e André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, deixou isso bem claro. Vejam a magnitude das mudanças que ocorreram da última vez que houve essa conjunção. Que será que vem agora, né, Paulo? Exatamente. E tu me fez eu lembrar, falando do espiritismo, que o Leon Denisard Rivail, naquela época, lá há muito tempo atrás, há 166 anos atrás, dizendo que, puxa, esse conhecimento vai revolucionar o mundo a hora que as pessoas conhecerem, a hora que virem, né, com todas as comprovações, os métodos científicos, vai ser um conhecimento que vai revolucionar o mundo, que vai curar as dores, que vai... Tu vê, né? 166 anos depois, menos de 1% da população mundial conhece esses conhecimentos, né? Então também temos muito a avançar, muito a levar esses conhecimentos, essas informações, mas é claro que também necessita das pessoas terem a vontade, talvez através da necessidade, de terem esses conhecimentos, de buscarem esses conhecimentos, porque o conhecimento já está disponível, né? As pessoas ainda não estão no ponto de buscar. Quem sabe aconteça algo que faça com que as pessoas tendam a buscar os conhecimentos disponíveis que elas já têm e que poderiam trazer muitos progressos e benefícios para a vida de todos, né? Assim como eu espero que as pessoas todas também busquem o canal do Áureo,
Estrada Sem Fim, que traz muitos conhecimentos e muito amor para todos nós. Áureo, eu vou deixar teu canal na descrição para o pessoal se inscrever, assistir os teus vídeos, e eu quero agradecer infinitamente a tua presença aqui no canal mais uma vez. Seja sempre muito convidado, agradeço muito pela tua presença. Muito obrigado, Pavel, é um prazer estar aqui com você. O pessoal também agradece, eu acredito. Pessoal, deixem seus comentários para nós, para que a gente faça mais uns vídeos, para que a gente converse mais. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like também, aperte este botãozão para se inscrever no canal e receber mais vídeos, e vir aqui ver o eclipse dia 30 de abril ao vivo, sem contar todos os dias que tem vídeo, né? Então, pessoal, fiquem em paz. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!